Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de Filosofia Popular, e o Filosofia Popular de hoje fala sobre o filme Amor por Contrato, que é uma bela crítica ao amor ao consumo, ao consumismo e a crítica à sociedade de consumo de uma forma geral, e faz isso de uma forma muito interessante, e é a minha recomendação para o filme de hoje. É um filme de 2009, se eu não me engano, com Demi Moore e David Duchovny do Arquivo X, A Verdade Está Lá Fora, e Demi Moore de tantos filmes que vocês devem conhecer, diversos deles. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia, e nessa seção do canal Filosofia Popular a gente fala de jogos, filmes, quadrinhos, livros e muitos mais produtos culturais que sejam populares, mas que também tragam alguma reflexão do ponto de vista político, filosófico, cultural ou social que seja interessante para a gente. Bem, qual é a premissa do filme? A premissa é muito interessante. A premissa do filme é que grandes empresas, várias delas, elas se reuniriam e teriam um projeto de marketing furtivo. Em inglês é o marketing stealth. E como é que esse marketing stealth funcionaria? Bem, eles fariam uma família fake, falsa, pai, mãe, filhos, todos eles maiores de idade para poder funcionar, pra legalmente ser permitido, né? Embora o que eles estão fazendo fica nas raias da ilegalidade, mas enfim, são pessoas que são maiores de idade que estão participando desse programa. E eles vão para bairros e sem contar para ninguém que eles são representantes comerciais, que são vendedores, ou seja, de forma furtiva, outros chamariam de mentirosa, eles fingem ser uma família real, que eles não são, e eles buscam empurrar produtos dentro daquela comunidade. Aí você pode perguntar, mas como é que essas empresas que vendem dezenas de produtos, uma coletânea bastante diversificada de empresas que participam do pool de fazer esse tipo de marketing, como é que elas poderiam averiguar que esse pessoal está sendo funcional? Primeiro que eles vão para bairros de pessoas de classe média alta, gente com bastante dinheiro que vai poder comprar os produtos de luxo, que vai ter condições de consumo desses produtos. Como é que eles averiguam o funcionamento disso? Bem, eles só mandam para aquele bairro, para aquela região, uma única família furtiva. Então, primeiro que eles têm o controle de que não existem outros fatores interferindo tanto naquelas vendas. Outra coisa é que eles têm um controle junto aos fornecedores para dizer qual é o produto que houve um aumento de vendas daquele produto. E aí o que é que eles fazem? O David Duchovny, por exemplo, chega um dia com um carrão e mostra um carro muito bom e tal, e faz inveja nos vizinhos, né? O que é que ele vai num campo de golfe, jogar golfe com os vizinhos, com os amigos, novos amigos, e mostra um taco de golfe todo especial, muito bom e tal. A Demi Moore, o personagem da Demi Moore, vai num salão de beleza e convence o dono do salão de beleza a virar um influenciador a favor dela, sem o influenciador saber que ela é uma vendedora. Quer dizer, ela arruma algum tipo de desculpa, dizendo que conseguiu no trabalho, que ela está gostando muito de um determinado produto, ou até ela abre o jogo em parte, dizendo que ela é uma representante daquele produto, mas ela não diz que a família é fake. Quer dizer, ela revela uma parte, mas não revela outra. Isso o filme não deixa claro, mas basicamente ela converte outras pessoas em influenciadores para a compra daquele produto. E o rapaz, que é um jovem, mostra para todos os vizinhos videogames muito poderosos e coisa de realidade virtual, faz todo mundo ficar com inveja e todo mundo consumir. Então o consumo é estimulado por sentimento de inveja, e o hiperconsumismo é estimulado, né? E é muito interessante como o filme ele vai criticando o hiperconsumismo. Ele vai mostrando que a sociedade vai caminhando para pessoas cada vez mais se endividarem para poder manter esses padrões de consumo. E essa é uma realidade que não deve ser estranha para nós brasileiros. Tanto porque parte da nossa população, assim como nos Estados Unidos,
parte dela se endivida não só para o hiperconsumismo, mas para sobreviver. E aí a gente precisa de separar. Existe uma parte da população, da classe trabalhadora e das pessoas que vão para universidades que se endividam para poder estudar, se endividam para poder sobreviver, porque estão numa situação muito ruim. Então existe um endividamento para sobreviver e para estudar, que é um tipo de endividamento. E não tão ligado ao hiperconsumismo. Mas existe um outro tipo de endividamento em cartões de crédito e tudo mais, que acontece nos Estados Unidos e também acontece no Brasil. Qual o percentual de pessoas no SPC que é por hiperconsumismo e qual é o percentual que é para sobreviver? Eu não sei, nunca vi estudos sobre isso. E eu tenho uma certa relutância de ficar fazendo afirmações sem estudos. Mas seguramente existem as duas modalidades, ou seja, você tem pessoas que compraram muitas coisas no momento que o Brasil estava um pouco melhor e estavam empregadas e depois ficaram desempregadas e não tiveram condições de manter o pagamento das mensalidades e acabaram se endividando e pagando juros altos e tudo mais. E tem um percentual de pessoas que se endivida para poder pagar o essencial, para poder sobreviver. Então são grupos de indivíduos com características diferentes, mas ambos são afetados por uma sociedade que valoriza muito o consumo, que valoriza muito essa ideia de você ser feliz através do consumo. Tinha uma propaganda medonha do Mercado Livre que é até como ferramenta, eu gosto, OLX e tal, não acho que sejam ferramentas ruins, mas o grupo de marketing de publicidade daquele pessoal botava assim, o amor como uma coisa ligada à venda e felicidade ligada ao consumo. Eu vejo esse tipo de coisa como uma coisa absolutamente doentia. E Marx, claro que não da forma como nós falamos hoje, mas Marx já falava sobre o fetiche da mercadoria, de que a mercadoria ela produz uma espécie de fetiche e que junto com o valor agregado do trabalho, quer dizer, o trabalho agrega valor a uma mercadoria, existia também a fetichização, né, o fetiche da mercadoria como um elemento próprio do capitalismo. Quer dizer, Marx nem imaginaria no século XIX, que ele não viveu o século XX para saber, mas que no século XX e no final do século XX e no início do século XXI, que absurdo que nós chegaríamos em termos de fetichização da mercadoria e do consumo. Nós chegamos a um ponto, e eu já vi isso acontecer, das pessoas terem entre marcas uma espécie de disputa. Por exemplo, vocês veem aqui em cima que eu gosto de videogames, e você tem gente que vira fanboy, fãs de marcas da Sony, outros fãs da marca da Microsoft ou da Nintendo, e brigam por causa disso, como se fosse clube de futebol. Tratam empresas multinacionais e a adesão a elas como se fosse uma disputa de clube de futebol, sendo que a maioria das pessoas envolvidas nessa disputa não possuem ações dessas empresas. Se você tivesse ações e o interesse investido, até faria um certo sentido você estar defendendo o seu peixe, mas a partir do momento que você é um mero consumidor, você ter essa empresa é uma coisa realmente terrível. E o filme expõe isso de uma forma muito, muito interessante. E todos os vendedores têm produtos e técnicas diferentes que eles têm que empurrar para as pessoas. E aí vão mostrando as formas verdadeiramente complicadas que eles vão empurrando e as mentiras que eles vão fazendo. E a gente tem um pouco da discussão disso em coisas como YouTube e outros influenciadores digitais, porque muitos influenciadores digitais são pagos para empurrar produtos, não é? Quando o influenciador digital ele deixa tudo às claras, olha, eu estou recebendo dinheiro de fulano de tal para estar fazendo divulgação desse produto, eu gosto do produto e estou fazendo divulgação do produto, mas existe transparência. Eu não vejo grandes problemas. Eu acho que o público é que vai avaliar até que ponto isso é negativo para a marca que essa pessoa tem ou não tem. Por exemplo, no futuro eu posso estar aqui fazendo propaganda de livro, mas eu sempre vou dizer para vocês, olha, fulano de tal, ou empresa tal, está me financiando para poder fazer propaganda desse livro, desse curso, seja lá do que for. Eu defendo a transparência, né? Então, vou dar minha opinião honesta, independentemente disso, mas é bom deixar tudo claro. Agora, o grande problema no momento atual é que muitas
formas de publicidade usando influenciadores digitais, eles usam o chamado dinheiro sujo, quer dizer, as pessoas recebem, não dizem para o público que estão recebendo para isso e fazem propaganda de produtos, agem fazendo hoje o que o filme em 2019 mostrou do marketing furtivo, do marketing stealth, que é uma coisa do ponto de vista ético completamente condenável, absurda. É uma coisa, enfim, que a gente não pode tolerar. E as pessoas que são descobertas quando estão fazendo isso, normalmente têm uma repercussão bastante negativa e justa de seus seguidores, seus fãs e tudo mais. Ou seja, eles realmente criticam duramente essas pessoas e isso é absolutamente legítimo, porque eles estavam sendo enganados. Uma coisa é você vir a público. Eu, por exemplo, gosto muito de tecnologia de hardware e tem um pessoal de computador que eles, quando eles vão fazer análise, eles dizem, olha, esse produto a gente recebeu de fulano de tal, ou existe uma coisa paga aqui, um anúncio pago no nosso vídeo e tal. Isso daí eu respeito muito bem, porque eles estão deixando claro, de forma clara para o seu público, quem é que está financiando essa propaganda no vídeo deles, né? Mas existe muito marketing sorrateiro, muito marketing desonesto. E a crítica do filme a isso é brilhante. E eu acrescentaria, e aí vale uma reflexão, de que a nossa sociedade de consumo, esse hiperconsumismo, ele tem diversos problemas. Ele tem o primeiro problema, meio óbvio, do ponto de vista ambiental, ele é insustentável a longo prazo. Se o mundo inteiro tivesse o padrão de consumo de uma família de classe média americana, muitos dos recursos iriam acabar rapidamente. Então isso daí já mostra que é um consumo absolutamente insustentável. Mas existem outros problemas, quer dizer, isso cria uma cultura que associa a felicidade e uma série de sentimentos ao próprio consumo de produtos. Quando na verdade o produto deve ser um veículo para a gente atingir uma outra coisa que a gente quer. Por exemplo, quando eu compro um livro ou assisto um filme na Netflix, ou seja lá onde for, eu não tenho uma relação de paixão pelo produto em si, mas sim o que o produto diz. Então, por exemplo, se o filme me emociona, se o livro me emociona, eu me lembro de ter lido Conquista da América do como é o nome dele? Russo. Esqueci agora o nome do autor, mas eu vou pegar e vou colocar para vocês. E esse livro, A Conquista da América, foi um livro que me emocionou, né? 1984, Revolução dos Bichos, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Huxley. Quando você lê esses livros, ou quando você vê um filme que te emociona, ou um filme que não chega a emocionar, mas um filme bom como esse filme, você deve apreciar o que ele traz em termos de conteúdo, o que ele acrescenta para você. Seja um filme, seja uma música, seja um livro, seja, enfim. E produtos que viabilizam, como a televisão, um home theater e tal, não é pelo produto em si, mas é o fato dele ser um canal para você acessar filmes, seriados, é um meio, não é? Mas nós estamos, a sociedade está perdendo essa coisa de ver o produto como um meio para acessar outras coisas, e o produto ele acaba ganhando um valor em si mesmo e um valor de inveja sobre os outros. Quer dizer, e isso tem muito a ver com a sociedade que trabalha com edições limitadas, com produtos que têm exclusividade. Porque qual é a lógica? A lógica que está por trás disso, que encarece inclusive muitos produtos, é a pessoa poder dizer eu tenho e ninguém mais tem. Ou pouquíssima gente tem. E existe um prazer envolvido aí, existe uma coisa de exclusividade que é muito cultuada pelos mais ricos e pela classe média alta, e muita gente quando vai enriquecendo vai justamente cultuando isso. Eu não sei se são os valores que eu aprendi, como eu fui criado, ou que tipo de coisa que eu valorizo, mas eu nunca valorizei isso, essa coisa da exclusividade. Eu nunca fiz questão de ter algo que fosse só para mim. E o meu desejo sempre foi que todos tivessem acesso ao que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, o fato de eu poder ter em minha casa e ver filmes que eu gosto com bastante diversidade, por exemplo, no Netflix, eu queria que todo mundo tivesse acesso.
Eu queria viver em uma sociedade que a sociedade fosse rica o suficiente para todo mundo que quisesse assistir filmes que estão no Netflix pudesse assistir. Eu não quero que ninguém seja negado a isso. Não existe nenhum prazer meu em relação a isso. Eu acrescentaria aí livros, acesso a videogames, acesso a música, acesso a qualquer coisa. Eu queria que, sim, as pessoas tivessem condições de realizar esse consumo, se elas quisessem, em relação a qualquer coisa, inclusive bons restaurantes, comer bem, enfim, poder viajar. O meu desejo, o meu impulso é querer que todos tenham acesso a tudo que há de bom para ter na vida. Mas, porque a minha questão não é o produto, a minha questão é o que o produto proporciona para mim ou para as outras pessoas. Então é uma forma de ter uma relação com o consumo muito específica. Mas o que me assusta e o que me preocupa da relação das pessoas com o consumo é que as pessoas compram coisas que às vezes não usam, ou que têm um uso muito limitado. E é apenas pelo sentido de ter esses produtos. É a pior forma de consumo que eu acho que existe. Você consome só para ter, mas não para usar. Enfim. É absolutamente lamentável, e a crítica que o filme faz é muito, muito boa, especialmente se levando em conta que é um filme norte-americano, que vem do país onde esse hiperconsumismo é mais exacerbado, né? Então é mais intenso. Então é muito interessante. Eu recomendo, se vocês puderem assistir. O título do filme em inglês é The Joneses, e em português é Amor por Contrato. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante pra gente. Quem sabe se torne um apoiador do canal. Ajuda muito a gente aqui a continuar produzindo vídeos para vocês. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.